Bom, já que nós entendemos aí alguns elementos importantes da circunferência, né, estamos aptos então aqui a começar a falar sobre arcos, né, que são outras coisas importantes agora, principalmente para o estudo da trigonometria, tá, galera? Bom, pessoal, veja que nós temos aqui uma circunferência, certo? Toda uma circunferência, e nós temos aqui, ó, o centro dessa circunferência, que eu estou chamando de ponto O, certo? E sobre a borda dessa circunferência, pessoal, eu estou destacando o ponto A, o ponto B e o ponto C, certo? Pessoal, o que é um arco de circunferência? Pessoal, um arco de circunferência é como se fosse um pedaço da borda dessa circunferência, beleza? Nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, pessoal, nós temos três arcos. Eu tenho o arco AB, tá, pessoal? Que é esse arco aqui, ó, esse arco AB, observaram? Eu tenho também, pessoal, o arco BC. Vamos destacar aqui o arco BC. Cadê o arco BC? Que é esse arco aqui, correto? E eu tenho também, tá, pessoal, o arco CA. Tá, cadê o arco CA, pessoal? Vamos destacar o arco CA aqui, que é esse arco aqui, correto? Então, pessoal, quando eu coloco pontos na extremidade, na borda da circunferência, eu consigo delimitar, então, alguns arcos, certo? E a forma como a gente escreve isso, tá, pessoal, é isso aqui, ó, a gente coloca assim, ó, se eu estou falando do arco AB, eu venho aqui e coloco essa curvinha em cima do AB, certo? Se eu estou falando do arco BC, eu venho aqui, ó, e coloco assim para vocês, tá, pessoal, BC. Certo? Coloco essa curvinha. Se eu estou falando do arco CA ou AC, né, é a mesma coisa, né? Então eu coloco essa curvinha. Lembrando, tá, pessoal, que arco CA e arco AC é a mesma coisa, certo? Muito bem. Bom, pessoal, agora, o que acontece, por exemplo, se eu mostrar aqui, ó, esse exemplo aqui para vocês? Pessoal, observem que eu tenho aqui, né, uma circunferência, só tem os pontos A e só tem o ponto B, certo? Aí eu digo assim, pessoal, seja aqui, ó, o meu arco AB. Aí você vem e fala assim para mim, professor, mas espera aí, eu tô com uma dúvida. Você está falando desse arco pequeno ou você está falando desse arco grande? Porque concordam comigo que todos dois são arcos AB? São, todos dois são arcos AB, né? Aí você fica na dúvida. Pessoal, toda vez que tiver essa situação aqui, né, que você ficar nessa dúvida, nós estamos nos referindo sempre ao menor arco, tudo bem? Então, para não ficar na dúvida, quando eu disser assim, olha, tá essa situação aqui, né? Vamos lá, tá essa situação aqui. Seja o arco AB. Então eu estou sempre, tá, pessoal, me referindo ao menor arco, beleza? Tá. Existem dois arcos importantes, tá, pessoal? É o arco de meia volta, tá, pessoal? Como o próprio nome diz. O que é meia volta? Está dividindo toda a minha circunferência ao meio. Então, se eu disser assim, pessoal, tem o arco AB e ele é um arco de meia volta. Bom, agora tanto faz, né? Porque esse lado aqui, né, pessoal, esse arco, como esse arco, né, eles têm o mesmo tamanho. Então, tanto faz você olhar para isso como você olhar para isso, certo? Então, aí já não faz muita diferença. Então, o arco de meia volta é um arco que vai dividir a circunferência exatamente ao meio. Galera, e detalhe, ela também é chamada, nesse caso, de semicircunferência. Quando eu disser assim, seja uma semicircunferência, do que eu estou falando, pessoal? Eu estou falando de uma circunferência, né, dividida ao meio. E eu estou falando só dessa partezinha aqui, né? Então, você tem aqui toda uma circunferência, mas eu quero só a metade dela. Isso é semicircunferência, beleza? Bom, pessoal, temos também o arco de uma volta, tá? Como o próprio nome diz, tá, pessoal? O que é o arco de uma volta? Significa que nós estamos aqui num ponto, você saiu do, vamos supor que esse aqui é o ponto A, né? Você saiu do ponto A e está caminhando sobre a borda da circunferência, certo? E aí você retorna para o ponto A. Mas quando eu retorno aqui para o ponto A, eu digo que ali já é um outro ponto, né? Um ponto B. Você saiu do ponto A e veio aqui para o ponto B, que na verdade o ponto A é equivalente ao ponto B. Pessoal, ó, esse símbolo aqui, ó, esses três tracinhos aqui significa equivalente, tá? Então, o arco de uma volta significa que você percorreu toda a extremidade da circunferência. Beleza, pessoal? Bom, galera, algo extremamente importante, tá, galera? É a medida de um arco ou ângulo central. E aqui isso geralmente faz muita confusão nos estudantes, tá? Galera, quando eu falo medida de um arco, eu estou me referindo, tá, galera? Eu estou me referindo sempre ao ângulo central, tá, pessoal? Então, olha, não se esqueçam disso. Toda vez que eu estiver falando, tá, pessoal, de medida de um arco, tá, pessoal? Eu estou falando, então, do ângulo central. Professor, por que isso é confuso?
Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, tá? Então vamos lá, pessoal. Então, falou medida de um arco, eu estou falando aqui, ó, pessoal, desse ângulo central, certo? Que nesse exemplo aqui eu estou chamando de ângulo beta, ok? Pessoal, vejam que o ângulo central, ele vai ser sempre delimitado por dois raios, tá vendo? Eu tenho aqui um raio, e esses dois raios aqui é que vão mostrar para mim quem é o ângulo central, certinho? Então tá aí o nosso ângulo central. Bom, pessoal, a medida de um arco, tá? A medida de um arco de uma circunferência é a medida do ângulo central correspondente a ele, certo? Bom, pessoal, então a medida de AB nesse exemplo é beta, não é isso? Professor, como é que a gente representa isso? A gente representa dessa forma. Toda vez que eu quiser falar da medida do ângulo central, tá, pessoal? Eu vou ter que escrever isso aqui, ó. Med, aí eu coloco o arco aqui dentro do parêntese, certo? E digo, olha, a medida do arco AB é igual a beta, igual a alfa, igual a teta, ou a letra grega que a gente quiser, certo? Beleza? Então essa aqui é a forma correta de nós escrevermos a medida de um arco. Bom, pessoal, note que em circunferências concêntricas, o que são circunferências concêntricas? Circunferências que têm o mesmo centro. Pessoal, prestem atenção, tá? Porque em circunferências concêntricas, o ângulo central é o mesmo para as duas circunferências que eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa primeira circunferência aqui e tenho essa segunda circunferência. O ângulo central, galera, ele é o mesmo. Agora percebam, pessoal, que esse raio aqui, ó, já não é o mesmo raio da outra circunferência. Aqui eu já tenho um R grande aqui, já tenho um raio maior. Então vejam bem, os raios são distintos, nós já havíamos comentado sobre isso. E detalhe, pessoal, o comprimento linear do arco também são distintos. Vocês estão observando aqui que o próprio arco tem tamanhos diferentes, tá? Então, em circunferências concêntricas, o ângulo central é o mesmo, são iguais, certo? Mas os arcos, né, eles têm comprimentos, né, distintos, beleza? Isso aqui é importante a gente poder fazer essa ressalva, tá? Muito bem. Professor, por que é confuso? Porque às vezes a gente fala medida de um arco e tem a medida linear ou o comprimento de um arco, tá? Então é sempre importante, tá? Quando eu falo só medida de um arco, eu estou falando do ângulo central. Quando eu só falo assim, ó, quando o exercício falar assim, olha, calcule a medida de um arco. Do que eu estou falando? Do ângulo central. Agora, quando ele pedir assim, ó, calcule a medida linear ou calcule o comprimento de um arco, aí eu estou falando dessa partezinha aqui, galera, ó. Certo? Pessoal, o que é linear? A palavra linear lembra a gente de reta, não é isso? Imagine aqui então, pessoal, você pegando aqui, ó, esse arco aqui todinho e esticando esse arco, fazendo assim, ó, fazendo ele virar uma reta. Então isso é a medida linear, correto? Então a medida linear, tá, pessoal? A medida linear de um arco refere-se ao seu comprimento. Então não misturar a medida de um arco com medida linear ou comprimento de um arco. Quando retificamos, né, um arco de circunferência, obtemos um segmento de reta, tá, pessoal? Cuja medida é igual ao comprimento do arco, que é medido em centímetros, metros, milímetros, quilômetros e blá blá blá, e etc, certo? Bom, pessoal, então não façam essa confusão, ok? A respeito de medida de um arco ou medida linear de um arco.